Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos então a essa aula que ela é gestão de serviços de radiologia e gestão ambiental. Então eu vou começar com vocês com gestão ambiental. Acho que é um tema mais agradável para esse momento de Covid, tá bom? Bem, no que se baseia então essa gestão ambiental, né? Como nós começamos? Nós começamos verificando o seguinte: o homem, né, ele vai então, desde os primórdios, usar os recursos que ele tem disponíveis, os recursos naturais, para seu benefício. E, claro, né, no começo aí da existência humana, você tem uma quantidade de recursos que é muito maior que a quantidade de pessoas. Então é muito normal você acreditar, inclusive, que esses recursos são infinitos, né? Você tem a questão religiosa envolvida, né? Então é Deus quem provê, quem dá, né, todas as coisas. E há uma impressão de que isso nunca irá se acabar ou não há possibilidade alguma, né, de extinção de algum animal, de uma área que produzia, de não produzir mais aí. Então, essa consciência, ela não existe porque é um fenômeno que não foi observado ainda, né, no início, né, no começo dessa existência humana. Mas o homem tem sim tem, né, por um outro lado, essa consciência de que ele pode então, né, segundo o que ele pensa, extrair o máximo possível da natureza em prol da sua subsistência, em prol aí, né, da sua vida. Ele pode então subjugar a natureza, tá? Com o passar do tempo, essa consciência ela vai mudando um pouquinho, tá? Por quê? Porque de início você tem não só esse homem, né, julgando aí toda a natureza e os animais, mas você tem o homem colocado no centro do próprio universo. Que a gente está falando de uma época aí anterior ao século XV, ao século XVI, no qual o homem acreditava, né, que a Terra era o centro do universo. Então, a Terra era o centro do universo, o homem é a joia da criação de Deus, divina, ok? Então, todas as coisas são direcionadas ou apontam para ele, tá? Mas depois, né, com o passar do tempo, com a evolução, né, dos conceitos de astronomia, percebe-se então o seguinte, né, que a Terra não é o centro do universo, né? Nós abandonamos então essa visão geocêntrica, né, e antropocêntrica, né? E colocamos, né, pensamos agora o seguinte: a Terra, ela é um dos planetas que orbita o sistema solar. Este sistema solar é um dos sistemas, né, compostos por planeta e Sol que existe na nossa galáxia, e a nossa galáxia é uma dentre bilhões de galáxias. Claro que tudo isso não foi, né, junto ali com Copérnico, né? Foi Copérnico então que verificou, né, essa questão aí do heliocentrismo, né? Ele não chegou até as galáxias, mas foi o pontapé inicial. E o homem, então, ele não tem só a compreensão de que a Terra faz parte de algo muito maior, né, que são as galáxias, que é esse universo, mas o homem também começa a ter a consciência de que ele faz parte da natureza. Ele não só deve, então, extrair coisas da natureza, mas num determinado ponto ele tem que entender-se parte daquilo e ele deve preservar aquilo ou deve se preocupar, porque mais do que, né, ele precisa da natureza, mas a natureza não necessariamente precisa dele, né? Ele não é essa, né, esse topo da cadeia alimentar, né, exatamente, mas ele é uma peça, né? Ele é uma engrenagem de uma grande máquina chamada natureza, tá?
Bem, com o passar do tempo, então, né, saímos aí da Idade Média e tal, você tem algumas pessoas, né, ainda defendendo que a natureza ela deve ser extraída, né, coisas dela ao seu máximo em prol da humanidade, tá? E Malthus vai dizer o seguinte: existe um problema, né? Exatamente nessa questão, porque ainda que, né, segundo Malthus, ainda que você tente produzir alimentos, né, extraindo ali da natureza, né, você usando ela, o crescimento populacional será maior que a produção de alimentos. Tá? Então, deve ser feito alguma coisa para controlar esse crescimento populacional, tá? Porque a produção de alimentos ela não consegue acompanhar esse crescimento aí. Tá? A teoria de Malthus ela é ultrapassada. Nós sabemos hoje que é possível sim que você produza num espaço menor mais alimentos. Nós temos processos de otimização na agricultura. Mas é verdade também que, eventualmente, em algumas regiões, o crescimento populacional ele atrapalha, sim, né, esses alimentos para todos. Mas é numa região. Quando pensamos num contexto global, se usada de forma correta, né, de forma democrática, essa terra pode sim dar conta, né, de alimentar a população. Porém aí é necessário também a sua conservação e não apenas, né, o uso indiscriminado das terras e dos recursos naturais, né? Tem uma outra postura, né? Uma outra visão aí, não a de Malthus, né? A cornucopiana, que vai dizer que não é necessário uma preocupação com esse crescimento populacional, se a natureza vai conseguir dar conta ou não, porque a natureza, de alguma forma, ela sempre vai dar um jeitinho, né? No fim das contas, sempre vai fechar as coisas aí, e todo mundo vai ficar bem alimentado, todo mundo vai ter as mesmas oportunidades, talvez ali, de cultivar a terra, e algo semelhante a isso. O que nós percebemos, né, ao longo da história é que há regiões mais e menos favorecidas nessa questão, né, da agricultura, mas algo que ultrapassa as nações e as fronteiras é que é necessário, se nós queremos cultivar a terra, se nós queremos extrair algo da natureza para a nossa sobrevivência, subsistência, é necessário que esta natureza ela seja preservada. É necessário que exista aí uma consciência ambiental, tá? Mas essa consciência ambiental, ela leva muito tempo. Tá? Ela leva muito tempo para ser criada, desenvolvida e estabelecida, porque justamente você tem duas pontas, né? Uma corda sendo puxada por dois grupos de pessoas. De um lado, né, aqueles que querem se proteger e gerar um desenvolvimento que respeite a natureza, e do outro que acredita, né, no seguinte: a natureza ela está abaixo da humanidade, ela está aqui para servir a humanidade, para permitir o desenvolvimento da humanidade, e esse é um grande problema. O outro grupo acredita que não, acredita que a humanidade está inserida na natureza e dela depende para tudo, tá? Então, por isso que demora, né, para que essa consciência ambiental ela seja consolidada, como é atualmente, tá? Bem, vamos então, né, caminhando para 1960, tá? Em 1960, existe então ali alguns primeiros registros, tá, de uma mobilização da sociedade civil, de algumas pessoas ali, em prol da preservação do meio ambiente. Tá? Há uma briga, né, digamos assim, né, entre as pessoas que querem impulsionar o desenvolvimento humano e aqueles que então vão para a preservação da natureza. Tá?
Mas óbvio que em 1960 a voz daqueles que querem preservar o meio ambiente é uma voz que é muito mais baixa, né? Que tem pouquíssima força, tá? Não tem essa energia que tem hoje, dado aí os meios de comunicação e dado até mesmo as evidências à época, né, científicas, que eram um pouco escassas. As pessoas não estavam tão preocupadas assim, até mesmo a ciência não estava tão preocupada com isso, tá? Nessa foto eu coloquei a imagem de um inseticida, né, sendo aplicado, né, o DDT, que foi tido aí como uma grande revolução, né, no meio dos pesticidas. Inclusive, quem o desenvolveu acabou ganhando prêmios por conta disso, tá? Mas hoje nós sabemos que o DDT, ele de fato é muito bom como pesticida. O problema é que ele é bom demais. Ele fica muito tempo na natureza e ele afeta todo um ecossistema, tá? Então, hoje é uma legislação muito forte aí para o uso dos herbicidas, pesticidas, enfim, né, desses insumos agrícolas para controle de pragas. Mas isso vai ter início em 1960. Foi a partir dali, né, desse DDT, que começou a ter alguma preocupação com esses defensivos agrícolas. Até então, não tinha essa preocupação. Hoje nós sabemos que o uso indiscriminado, né, de defensivo agrícola acaba contaminando os lençóis freáticos, né, rios aí, e afeta uma série de coisas. Mas isso nem sempre existiu. Em 1970, né, então, existe uma primeira conferência, né, do meio ambiente a nível internacional. E nessa conferência, então, internacional, o pessoal começa a ter essa ideia de que os recursos naturais, eles não são infinitos. Tá? Recursos naturais não são infinitos. Inclusive, alguns matemáticos ali vão, né, fazer algumas previsões de quando vai acabar, né, alguns recursos, ou ainda de quando a Terra não vai conseguir mais repor esses recursos naturais. Tá? Mas isso é em 1970. Também nos anos 70 há uma crise do petróleo, e nessa crise do petróleo, então, né, percebeu-se essa grande dependência dessa matriz energética. Então, né, os países começaram a perceber que era necessário buscar uma nova matriz energética, uma nova maneira de produzir energia, de fazer energia, enfim, né? Porque depender só do petróleo não era economicamente viável e poderia, inclusive, aí, simplesmente acabar o petróleo ou não tê-lo, né? Acabar inviabilizando o desenvolvimento de um país, né? Bom, em 70 também, é emitido esse selo, né, pela Alemanha para produtos ambientalmente corretos. Tá? Então, de alguma forma, o consumidor, né, iria ter aí a preferência por produtos com esse selo. E aí, em 1970, então, que a poluição ela vai ser entendida por alguns países, não todos, por alguns países como crime. Acredite, demorou um bom tempo, né, para que os países, de uma forma geral, então entendessem que poluir o meio ambiente era um crime, sim. Tá? Bom, nos anos 80, então começa a surgir o conceito de desenvolvimento sustentável. O que é desenvolvimento sustentável? O desenvolvimento sustentável é uma empresa, né, um país, então, sim, extrair coisas da natureza, usar a natureza, mas numa velocidade que permita que ela consiga repor aquilo que você tirou, né? Então é consumir, sim, né, recursos naturais, mas numa velocidade que permita que a Terra, então, entre aspas, respire, reponha aquilo que foi retirado dela.
tá? Mas é claro, é sempre essa queda de braço entre o desenvolvimento e a preservação, entre a economia, né, e o meio ambiente. Só que nessa época também os economistas começam a perceber o seguinte: proteger o meio ambiente pode, inclusive, reduzir custos. Isso é uma coisa bastante importante para um economista, né? Para a economia, reduzir custos. Então, o conceito de desenvolvimento sustentável, né, ele começa a surgir e a apontar nos anos 80. Nos anos 90, então, nós temos não só os países, algumas empresas se mobilizando, mas agora essa sociedade civil ela fica mais alerta, né, com relação ao meio ambiente e começa também a exigir, começa a cobrar que as empresas tenham essa preocupação ambiental, tá? Então, isso surge nos anos 90. Começa a surgir nesse meio tempo também, ou ter mais força, mais evidência, são organizações que já existiam, mas têm uma força maior, né, inclusive pela democratização dos meios de comunicação também, né, das organizações não governamentais. Né? Essas ONGs, então, elas começam a cobrar dos países e das empresas que existam certificações ambientais. Aí surgem essas certificações do ISO 14000, né? A ISO 9000, que são certificações de qualidade e certificações de conservação ambiental, né? Para as empresas, para que as empresas, então, comecem a alinhar as suas práticas, né? As suas práticas aí, com a conservação do meio ambiente. Tá? Mas pense que nesse momento a sociedade civil ela está um pouco mais atenta, não é algo só agora a cargo dos governantes de um país, né? E atualmente, né, nós percebemos o que? Atualmente, século XXI, percebemos que não mais apenas governantes, não apenas aí sociedade civil, mas as empresas estão engajadas nessa questão de preservar o meio ambiente. E é claro que existe um interesse comercial, um interesse econômico para a empresa, é algo interessante, mas também há algumas empresas que veem, né, nesse processo, né, de energias renováveis, por exemplo, um excelente negócio. Tá? Vamos colocar lá, a produção de energia elétrica a partir do sol. É um excelente negócio, porque ele exige um custo inicial elevado, porém, com o passar do tempo, ele acaba se pagando. Então, é bom para o consumidor, é bom para a empresa e é bom para o planeta. Então, as empresas atualmente estão mais engajadas aí. Em contrapartida, os países com um pouco menos de comprometimento, né? Porque percebeu-se que há uma relação entre pobreza e poluição. Por um exemplo, né? Pegar o exemplo da China com a questão do carvão. Então, em lugares um pouco mais pobres, usa-se o carvão para preparar os alimentos. Porém, queimar carvão é extremamente poluente. Então, há outras maneiras de você produzir os alimentos, cozinhar os alimentos dentro da casa, que não usando o carvão. Porém, é algo que é barato, né? Então, há uma relação entre a pobreza e essa agressão ao meio ambiente. E nesse meio do caminho, de 1970 até hoje, houve muitas reuniões dos países, muitas conferências. E nas últimas conferências, um dos compromissos era que os países, então, diminuíssem a pobreza, perdoassem as dívidas dos países mais pobres e também reduzir emissões dos gases que provocam efeito estufa. E infelizmente essa parte dos países não tem sido cumprida, né? E é verdade também, falando aí dessa questão das emissões de gases que contribuem para o efeito estufa, no século XXI, percebe-se de forma gritante essa relação entre o efeito estufa, né, as mudanças climáticas, né, nós percebemos aí
né, os lugares, as estações do ano, apesar de bem demarcadas, mas com picos, né, as estações ficam, a estação do verão fica mais quente que o comum, e na estação do inverno mais frio do que o comum. Então, isso é resultado de mudanças climáticas provocadas aí para as emissões de gás carbônico, dióxido de carbono e metano, que são um rastro deixado pelo desenvolvimento econômico da humanidade, né? Então, essa relação é bem observada nesse tempo. Nesse tempo a gente consegue ter uma visão melhor disso. Também é em função de uma melhoria nos equipamentos que vão monitorar essas emissões, né? Inclusive, vocês devem ter percebido que nessa época de isolamento social, algumas regiões têm ficado mais limpas, né? Rios mais limpos, a atmosfera mais limpa em alguns países, né? O céu, por conta da menor emissão de gases, né? Há uma discussão se esses gases aí, né, se essa contribuição ela é humana ou se é da própria natureza, mas com essas imagens é um reforço, né, para acreditar que o efeito do homem na natureza, né, ele é bem forte, né? Então, no século XXI, nós temos essa mudança, né, das empresas então comprometidas com as energias renováveis e uma caminhada para o desenvolvimento sustentável. Justamente essa é a nossa próxima aula, tá? Próxima aula, então, falaremos de desenvolvimento sustentável. Boa noite, pessoal, e bons estudos.